Bem-vindos, galera! O objetivo desse vídeo é ajudar, passar algumas orientações, informações para quem deseja aprender a língua de sinais, vai ser noções bem básicas, e também esclarecer algumas informações sobre o mundo dos surdos. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer, que assim, você viu ali na minha apresentação, que apareceu escrito na legenda, que eu sou intérprete de língua de sinais em uma escola regular. Tem pessoas que me perguntam, a escola que você trabalha é normal? É uma escola normal. Lá tem alunos surdos e ouvintes e acessibilidade para os surdos por meio dos intérpretes de língua de sinais. Então esse termo normal não pega muito bem. A escola é regular, com acessibilidade, tá bom? Outra dúvida que as pessoas têm, é linguagem de sinais ou língua de sinais? É língua de sinais. Teve até uma lei aqui no Brasil, em 2002 ela foi assinada, a Lei 10.436, estabelecendo, reconhecendo a Libras, que é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, reconhecendo como idioma aqui no país, então é uma língua. Depois veio o Decreto 5626, em 2005, para regulamentar como que a Libras deve ser ensinada por instrutores surdos ou ouvintes, qual deve ser a formação de um intérprete de língua de sinais. Aí depois, em 2010, veio a Lei 12.319, que regulamenta a profissão do intérprete de língua de sinais, traz um código de ética. Então, algo com uma estrutura tão boa assim, não pode ser chamado de linguagem, né, gente? Por favor. Até porque, pela definição, linguagem é a capacidade natural que o ser humano tem de se comunicar por palavras, gestos, imagens, sons, cores, expressões, etc. Então, por exemplo, você tem lá seu filho de 1 ano e meio, 2 anos. O que ele fala, só a mãe entende. Aí a mãe pega e traduz isso para as outras pessoas. Isso é uma linguagem. É um meio de se comunicar? É. Mas é oficial? Todo mundo fala desse jeito? Não. Então isso é linguagem. Agora, a língua é um conjunto organizado de elementos, seja sons ou gestos, que possibilitam a comunicação e tem regras gramaticais. E isso é uma língua. Como o português, a gente não fala linguagem portuguesa, a gente fala língua portuguesa, tá certo? E o fato de ter regras gramaticais também esclarece outra dúvida. Muitas vezes as pessoas falam, língua de sinais é muito simples, é muito pobre, eu não tenho vontade de aprender a língua de sinais. Não é bem assim não, gente. Como é uma língua, ela tem parâmetros linguísticos. Os parâmetros da língua de sinais são fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Então, para você ser fluente em Libras, você precisa aprender tudo isso. E leva tempo e dá trabalho. Então, não é nada pobre, não. Tanto que o surdo pode conversar sobre qualquer assunto. Política, religião, filosofia, pode declamar um poema. Se você acessar o YouTube, você vai ver filmes que são gravados com atores surdos. Então, não é pobre, né? Outra coisa que as pessoas têm dúvida, qual é o termo que eu devo usar? É surdo, surdo-mudo, deficiente? Então é assim, olha, uma pessoa que tem perda auditiva e usa a língua de sinais para se comunicar, essa pessoa é surda. Não tem problema nenhum, não é preconceito, pode chamar essa pessoa de surda. Agora, uma pessoa que tem perda auditiva, mas ela é oralizada, quer dizer, ela fala com você, não precisa da língua de sinais, essa pessoa é deficiente auditiva, tá bom? Agora, surdo-mudo, gente, não existe, não tem surdo-mudo. A pessoa não fala porque ela não ouve, mas não tem problema nas cordas vocais dela. Tanto é que talvez vocês conheçam um surdo que usa a língua de sinais para se comunicar, mas consegue falar algumas palavras. Então, as cordas vocais são boas, ele não é mudo. Então, surdo-mudo, tira isso do seu vocabulário, tá bom, galera? Então, sabendo e esclarecendo essas coisas, vamos ao curso propriamente dito. Lembrando, gente, são noções básicas, tá bom? Para você se comunicar em língua de sinais, a primeira coisa que você tem que saber é a estrutura, como formar uma frase em língua de sinais. Só que para isso nós vamos retomar um pouquinho as nossas aulas de português.
Então, em língua portuguesa, quando a gente forma uma frase, tem uma sequência, né? Por exemplo, esta frase aqui, super tecnológico, né, gente? A frase, eu entrei em casa. Primeiro a gente identifica o verbo dessa frase. Qual é o verbo? Entrei. Lembra quando você respondia lá na escola? Então, vamos colocar aqui no entrei, que é um verbo, né? Aí você pergunta para o verbo, quem entrou? Eu. Então, eu é o sujeito. E aonde que eu entrei? Em casa. Então, em casa é o objeto da frase. A gente poderia dizer que o verbo é transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição, que o objeto é indireto, mas não precisa tudo isso. A gente só precisa saber que em português a sequência é sujeito, verbo e objeto. Porém, isso acontece porque a língua falada ela é oral auditiva. Quer dizer, eu te falo uma palavra, você ouve, o seu cérebro processa e aí você entende o que eu te falei. Uma língua de sinais, ela é visual espacial, quer dizer, ela é a imagem do pensamento. Para você conversar com um surdo, você tem que formar um quadro mental para ele daquilo que você está querendo dizer. Por isso que a sequência não pode ser essa. Quando eu estava aprendendo língua de sinais, um amigo surdo me falou bem assim, por exemplo, nessa frase, né? Se você colocar na sequência do português, os sinais seriam assim: eu entrei em casa. Só que quando você começa a conversar, o surdo já está formando aquela imagem na cabeça dele. Aí ele falou assim para mim: você fala eu entrei? Entrei aonde? Tá vazio ali. Então eu preciso colocar de uma maneira que faça sentido para os surdos. Por isso que na língua de sinais a sequência é essa daqui, olha: objeto, sujeito e o verbo. Se ficar mais fácil, quem sofre a ação, quem pratica a ação e por último a ação, o verbo. Então ele explicou para mim, primeiro você tem que colocar aonde você está entrando, o objeto. Então casa, aí eu posso dizer que eu entrei, tá bom? E nisso a gente já derruba outro mito, né? Porque tem gente que fala assim, não, se você aprendeu o alfabeto, você conversa com os surdos, você soletra tudo. Nada disso, gente. Porque se eu soletrar, eu entrei em casa, não tá na estrutura da Libras, não tá fazendo sentido para o surdo. Outra coisa que as pessoas acham, não, aprende todos os sinais e aí você fala na sequência, né, como se fosse português. Isso se chama português sinalizado. Também não faz sentido para os surdos. E aproveitando o gancho, né, aquela ideia de que para conversar com o surdo é só falar mais alto e devagar. Gente, ele é surdo, pode falar alto o quanto for, não vai fazer sentido para ele. Então, vamos aprender a estrutura da Libras, tá bom? Então, a sequência qual que é mesmo? Objeto, sujeito e verbo. Então, casa, eu, entrei. E se você tiver que colocar o tempo, quando foi que isso aconteceu, o tempo vem primeiro. Então, por exemplo, ontem, casa, eu, entrei. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos entender um pouquinho da estrutura de uma língua visual. Para que você consiga, né, se comunicar bem com os surdos, tem algumas regrinhas que tem que seguir. Então vamos falar de quatro assuntos. Ó. O primeiro é a configuração da mão. Quer dizer, o formato que a sua mão tem que ficar para fazer aquele sinal. Por exemplo, o sinal de aprender. Aqui, ó, na testa, fazendo esse movimento. Agora, se eu fizer assim, é aprender? Não é. Se eu fizer assim, não é. Configuração da mão é a mão tá certinha. Aprender, tá? Outra coisa, o ponto de articulação é aonde eu vou fazer esse sinal, porque dependendo de onde eu fizer, vai mudar totalmente o significado. Então, aprender é aqui. Se eu descer aqui, ó, já se torna sábado ou laranja, mas a configuração da mão é a mesma. Se eu descer mais um pouquinho, se torna amor. Então, aonde eu faço o sinal é importante. Outra coisa, movimento. Por exemplo, o sinal em pé. Em pé parado. Não pode ter movimento. Porque se eu movimentar, eu já estou dando outra ideia.
Eu posso dar a ideia de surfar, por exemplo. Então, se eu fizer o movimento, muda o sinal. Se o sinal é parado, se é movimentando, é movimentando. E outra coisa é a orientação, quer dizer, a direção que você vai dar para o seu sinal. No exemplo lá da casa, né? Casa, eu tenho que entrar em casa. Se eu falar entrei aqui, ó, eu não tô entrando em casa, eu tô indo pro outro lado. Então, direcionado para o lado certo, o sinal tem que ser feito, tá bom? Tendo entendido isso, nós vamos entender alguns aspectos também que ajudam na compreensão da língua de sinais. Um deles chama-se datilologia. O que é isso? É a soletração. Ah, mas você não falou que não adianta ficar soletrando? Sim, você não vai ficar soletrando tudo. Mas na minha apresentação, por exemplo, eu falei que o meu nome, e aí eu tenho que soletrar. Só que eu tenho um sinal também, que é esse aqui. Então, quando for se referir a mim, só fazer esse sinal já tá bom, não precisa ficar soletrando. Então, o nome próprio, né? Tem algumas palavras que não tem sinal, eu vou soletrar. Mas não é tudo, são bem poucas as palavras que não tem sinal, tá bom? Outro aspecto que a gente tem que também tentar dominar é a expressão facial, porque a expressão facial é o que dá a entonação do que eu tô falando. Assim como quando a gente está falando, né, se a gente muda a entonação da voz, a gente faz uma pergunta, né, por exemplo, a gente fala, você lavou a louça? É uma pergunta. Então, a expressão facial também dá essa entonação. Por exemplo, numa frase, né, eu posso dizer que o meu pai comprou um carro. Se eu estiver afirmando, eu vou falar, carro, meu pai comprou. Estou afirmando, carro, meu pai comprou. Agora eu posso perguntar, carro, meu pai comprou? Aí o rosto vai dar essa expressão da interrogação. Ou eu posso exclamar, né, contar para alguém todo empolgado, ai lá, o carro, meu pai comprou. Então, a expressão do rosto vai mudar tudo. Também pode identificar o sentimento daquele personagem que eu tô falando, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa falando que vem vindo um cachorro. Se a pessoa tiver medo desse cachorro, como que ela vai falar? O rosto dela, como que vai estar? Sinal de cachorro é esse aqui, cachorro. Aí tá vindo lá o cachorro, se a pessoa tem medo, tá com medo. Agora uma pessoa que gosta de cachorro, tá vindo lá o cachorro, o que ela vai fazer? A expressão do rosto muda totalmente o sentimento da pessoa. E também pode intensificar o sinal. Por exemplo, eu falo que a minha amiga estava com uma roupa bonita. Ó o rosto. Bonito. Parece que eu não gostei muito daquela roupa, né? Ou talvez estou com inveja, queria uma roupa daquela, não sei. Então, a expressão. Ou senão eu posso dizer, a minha amiga, a roupa, eu achei linda aquela roupa. A expressão do rosto vai dizer isso. Outra coisa que a gente precisa também controlar para falar em língua de sinais, chama-se geometria espacial. O que é geometria espacial? Tem a ver com aquela direção que a gente viu, né? Por exemplo, a casa, eu entrei. Então, se eu coloquei a casa aqui, tudo relacionado à casa tem que ser feito aqui desse lado. Então, eu entrei, eu posso pintar essa casa, então estou pintando ela. A casa pode pegar fogo, então eu não posso falar que a casa pegou fogo. Não, se a casa está aqui, o fogo tem que estar aqui também. Aí eu posso falar também que o bombeiro veio e apagou esse fogo. Agora, se eu falar a casa pegou fogo, aí o bombeiro veio, ele saiu de dentro do fogo. Então, tem que colocar cada coisa no seu lugar para que faça sentido para o surdo, tá bom? E por último, o que nós temos que também aprender é ter um bom vocabulário da língua de sinais. Precisa, lógico, saber o sinal das palavras, né? Porém, coloque sempre nessa gramática, nessa estrutura, né? Na sequência da língua de sinais. E também procure fazer uso desses recursos, né? A geometria espacial, ter uma boa configuração de mão, o ponto de articulação, porque aí você vai conseguir ser realmente compreendido pelos surdos, tá bom? E como aumentar o vocabulário? Bom,
Existe dicionário de língua de sinais. Você também pode ir no YouTube e colocar por assuntos. Então, quero aprender os cumprimentos em língua de sinais. Vai aparecer lá um vídeo com bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, eu quero aprender as profissões. Pesquisa lá no YouTube por tema e libras e aí você vai aprender, tá bom? Como eu falei, né, que o vocabulário, o alfabeto ajuda bastante, então vou deixar aqui agora para vocês o alfabeto em língua de sinais, tá bom? Mas não esqueçam, gente, de curtir, compartilhar, divulgar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Isso vai me ajudar bastante. Então vamos ao alfabeto. Valeu, galerinha!